Pessoal, mais um vídeo aqui do nosso quadro analisando investimento dos inscritos. Nesse vídeo vamos analisar os investimentos do Rodrigo. Atualmente ele investe aí em fundos imobiliários, em ações e também na renda fixa. E como vocês podem notar, ele tem aproximadamente R$ 85.000 investidos. Então vamos analisar aqui quais os ativos que atualmente o Rodrigo tem no seu portfólio de FIIs, de ações, e vamos ver qual o valor que ele já está recebendo aí de rendimentos e quais seus objetivos a longo prazo. Conversando um pouquinho com o Rodrigo, ele menciona que faz pouco tempo que ele começou a investir, aproximadamente aqui 2 meses. Ele separou um capital até interessante, né? Já que ele já está aí com aproximadamente R$ 85.000 investido, ele separou esse valor para começar a investir em fundos imobiliários e também ações no decorrer do tempo. Ele menciona aqui também um pouquinho mais o que ele quer investir em ETFs americanos para poder assim dolarizar os seus investimentos e também investir um pouquinho aqui em criptomoedas. Dessa maneira, o objetivo do Rodrigo é viver de renda passiva através dos seus investimentos. Então vamos aqui agora analisar como é que está os seus investimentos atualmente. Primeiramente, no seu gráfico aqui de valores investidos, como ele havia mencionado, né, faz pouco tempo que ele começou a investir. Ele começou aqui no mês 11 de 2024, já começou investindo aí praticamente R$ 42.000 durante esse período. Já no mês de dezembro de 2024, seu valor investido aumentou aqui para R$ 80.000 e agora em janeiro já está beirando aqui R$ 86.000. Então podemos notar que o Rodrigo ele tem assim um poder de investimento bastante interessante. Ele consegue mensalmente investir valores significativos. Aqui ao lado a gente pode ver como é que está distribuído os seus investimentos atualmente. Então 44% de todo o seu patrimônio, o que equivale a aproximadamente R$ 37.000, está investido em fundos imobiliários. Aproximadamente 36% do seu patrimônio está investido em ativos da renda fixa, o que equivale a aproximadamente R$ 30.000. Quase 19% está investido em ações, o que equivale a aproximadamente R$ 16.000. E ele tem uma pequena exposição aqui em ETFs e também em ativos de criptomoedas. Então é dessa maneira que o Rodrigo atualmente ele investe. A maioria dos seus investimentos está aqui na renda variável entre fundos imobiliários e ações e tem 35% de ativos da renda fixa. Se pegarmos aqui com respeito aos seus proventos, não tem um histórico grande, né? Até porque, como eu mencionei, ele começou em novembro de 2024. Porém, podemos notar que seu primeiro rendimento foi no valor de R$ 106,62, um valor muito bom para quem está começando. Já no mês de dezembro, conseguiu aumentar bastante para R$ 369 aproximadamente. E durante esse mês de janeiro, até no momento, ele já tem aqui recebido valores de R$ 362. Mas esse valor ele vai aumentar, já que tem alguns fundos imobiliários que eu já conferi que ele investe, que ainda não anunciaram seus rendimentos e que ainda também não pagaram seus rendimentos. Então, o valor que ele vai receber em janeiro aqui provavelmente vai ficar próximo de R$ 400 ou até ultrapassar o valor de R$ 400. Voltando aqui, vamos conferir agora quais os ativos que atualmente ele investe. Começando aqui pelas ações, podemos ver que ele tem 11 ações no total, 11 empresas que ele investe. Aqui de maneira resumida vocês podem conferir cada um deles. Como o seu objetivo é viver através dos rendimentos que ele recebe, tem algumas empresas aqui que, pelo menos na minha opinião, eu não investiria. Com respeito às ações, eu prefiro focar naquelas empresas consideradas perenes, que são aquelas empresas mais sólidas, de setores relativamente mais seguros, como o setor bancário, setor de seguros, de saneamento, setor elétrico. Já empresas do setor de commodities, geralmente eu não gosto de investir, porque tem épocas boas e tem épocas ruins. Geralmente essas empresas perenes, elas são mais estáveis. Então, pelo menos na minha opinião, quais seriam aqui as empresas melhores para se investir? Tem a Copasa, a Itaúsa, a Taesa, o Banco do Brasil, o Bradesco, a CEMIG, deixa eu descer mais um pouquinho aqui para ver se tem outra, e a Transmissão Paulista. Então, são empresas aí do setor bancário, do setor elétrico e do setor de saneamento. Mesmo assim, tem duas empresas aqui que eu não investiria, que no caso é a Copasa, que eu acho muito ruim. As regras que ela usa para a distribuição de rendimentos demora bastante. Ela anuncia em um mês e demora muito tempo para poder pagar ao seu acionista aquele rendimento. E também a Itaúsa, que apesar de ser uma excelente empresa, é uma empresa que eu acho que paga pouco rendimento se comparado com o valor que ela poderia pagar. Então eu não investiria nessas duas empresas, apesar de ser sim excelentes empresas para se investir. Tem quem goste muito delas e não estou dizendo para não investir, porém eu pessoalmente não investiria. Eu focaria meus investimentos na Taesa, no Banco do Brasil, no Bradesco, na CEMIG e na Transmissão Paulista. E futuramente colocaria aí uma empresa do setor de seguros, talvez
a BB Seguridade, senão a Caixa Seguridade. Porém, nos preços atuais que elas estão, não é um preço muito bom para se investir. Tem que esperar aí uma correção do seu preço para ficar no valor mais interessante. Para montar uma boa carteira de ações, você não precisa ter muitas ações. Basta aí aquelas consideradas as melhores, mais perenes, para que você possa conseguir montar um portfólio relativamente seguro e tranquilo para você investir. Agora vamos analisar aqui os fundos imobiliários que o Rodrigo atualmente ele investe. São 12 ativos no total que ele tem. Como vocês podem notar aqui, são fundos imobiliários bons. Ele tem o KNRI, o XPML, que é de shopping, o BT111, que é o fundo de papel, o VGHF11, que é um fundo hedge fund, o BTLG11, que é um fundo de logística, juntamente com o XPLG11, o CACR11, que é um fundo de papel, salvo engano, o MXRF11, que também é outro fundo de papel, o HSML11, fundo de shopping, o HSLG11, que é um fundo de logística, o GGRC11, que também é um fundo de logística, e o RZTR11, que é um fundo imobiliário do setor agro. Então ele tem aqui bons fundos imobiliários. Porém, tem dois aqui que pelo menos eu não investiria, que são dois fundos de logística, que é o XPLG11. Esse fundo ele tem sim excelentes imóveis, porém a gestora não me agrada muito, e ele também é um fundo que já faz um bom tempo que não eleva os seus rendimentos. Se vocês notarem, aproximadamente 2 anos que o XPLG11 vem pagando aí 78 centavos por cada cota. Além disso, nesses últimos meses, houve aí casos de calote de inquilinos que não honraram seus compromissos. Isso trouxe aí muita dificuldade para o ativo, além dele ter uma exposição muito alta a inquilinos do setor de varejo. Se vocês repararem lá no relatório gerencial, as suas principais inquilinas atualmente são a Via Varejo, que são as Casas Bahia, a Renner, que também é do setor de varejo, a B2W, que também é do setor de varejo. Salvo engano, aproximadamente 70% da sua receita vem de empresas do setor de varejo. E como a gente sabe, o setor de varejo aqui no Brasil é muito sensível, muito instável. A depender da taxa de juros, entre outros cenários macroeconômicos, esse segmento é muito prejudicado. Então, pelo menos é um ativo que eu não investiria. Não estou falando com respeito aos imóveis. Os imóveis em si são sim excelentes, são ótimos. Porém, a gestão, juntamente com esses casos aí de concentração em um segmento, por esses motivos eu não investiria no XPLG11. E tem outro ativo aqui que eu também não investiria, que é o HSLG11, que também é um fundo de logística, um fundo concentrado. Seu principal inquilino também é a Via Varejo, que é responsável ali pela maior receita do fundo. Eu não lembro exatamente qual a porcentagem responsável da Via Varejo pela receita do HSLG11, porém eu sei que é uma concentração muito elevada. Então, por esse motivo, eu não investiria em um fundo tão concentrado assim. Porque mesmo que o imóvel é do fundo, que se o inquilino sair, ele pode alugar para outra empresa, mas o impacto temporário será muito negativo, tanto nos rendimentos como na cotação do ativo. Então é situação que eu procuro evitar. Mas de resto aqui, os outros fundos imobiliários que atualmente ele tem são sim bons ativos e não se tem o que questionar. Eu, porém, acrescentaria aqui também algum fundo de lajes corporativas, talvez aí o TIPP11 ou o FATN11, que são bons ativos aí desse segmento de lajes corporativas. E também colocaria aqui 1 ou 2 fundos de papel mais estáveis, né? A gente tem aqui fundo de papel como o BTCI11, tem aqui também o CACR11, um pouquinho mais de embaixo aqui ele tem o MXRF11, então são 3 fundos de papel. Porém, senti falta aí de um fundo mais estável, como o HGCR11, ou se não o KNCR11, ou até um fundo de médio risco, o AFH11, que é um excelente fundo imobiliário, pelo menos na minha opinião. Eu acho que cairia muito bem aí nesse portfólio de fundos imobiliários. Como o Rodrigo ele tem um bom potencial para poder investir todo mês um valor considerável, ele pode aí considerar acrescentar esses outros fundos imobiliários. Mas como sempre, estude bastante, analise para ver se encaixa nos seus critérios de investimento. Lembrando, pessoal, que o objetivo não é fazer com que o investidor, aqui no caso o Rodrigo, ele saia fazendo essas mudanças. Só estou compartilhando aqui uma segunda opinião, uma visão mais abrangente para que o seu portfólio fique cada vez melhor, mais seguro e que traga realmente a renda passiva constante e estável que ele deseja. E aqui por último a gente pode ver que ele tem aqui um pouquinho de criptomoeda, são esses daqui que atualmente ele tem. Descendo mais um pouco ele tem ETFs americanos, são esses dois. E por último aqui ele tem também ativos da renda fixa. Ele tem aqui um CDB da Nubank, do pós-fixado a 100% do CDI, onde ele investiu aqui R$30 mil e agora já está com R$30.404.
Então, esses daqui são os investimentos do Rodrigo. Começou recentemente e está caminhando muito bem, né? Para um investidor iniciante, escolheu aí bons ativos, portfólio esse que pode melhorar ainda mais, beleza? Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários sua opinião sobre o portfólio atual do Rodrigo. Você faria alguma mudança? O que é que você achou? Deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.